Essa aula do dia. Boa noite, gente. Essa é a nossa aula do dia 24 de empreendedorismo. Então vamos lá, né? Eu parei aqui em intraempreendedorismo. Empreendedorismo eu conceituei para vocês na última aula. Inclusive, Jéssica, na última aula, foi a mesma aula que eu ministrei para você, foi a mesma que eu ministrei para Carlos, pensando em hoje estarem os dois juntos aí para a gente trabalhar juntos, eu, você e ele. Mas infelizmente não deu. Carlos, se você estiver assistindo, a Pro tá com saudade, tá? E aí, assiste essa aula, porque só eu, você e Jéssica na sala. Assista essa aula para começarmos na próxima aula com outros conteúdos. Mas estamos com saudade. Então, a palavra empreendedorismo, na realidade, ela foi adotada, né? Criada por essa pessoa aqui, através desse livro aqui, na década de 80. Dentro desse conceito de intraempreendedor, o ponto principal é o seguinte, tem mais a ver com o que nós trabalhamos hoje. Todos nós somos intraempreendedores. O intraempreendedor são aquelas pessoas que assumem riscos, que trabalham em grupo. No grupo, quando trabalharem, todos são intraempreendedores, todos assumem os riscos, todos assumem as recompensas. E o intraempreendedor é um conceito mais voltado para pessoas que trabalham em empresas e que são funcionários. Porque nas empresas, essas pessoas vão ter que inovar, vão ter que criar de forma constante, dentro das suas competências pessoais, para poder, a partir daí, criar coisas novas para a corporação. Então, assim, na realidade, o intraempreendedorismo, ele ocorre mais, né, dentro de pessoas que são empregados de uma corporação e que aí vão atuar. Mas o intraempreendedor também está dentro de você e nós podemos atuar como intraempreendedor trabalhando em equipes, ainda mais quando somos, vamos dizer assim, pessoas independentes, que temos nossas atividades independentes, temos nossas empresas independentes, podemos fazer parcerias com outras empresas, e a partir daí cada um ser intraempreendedor, ser essas empresas juntas, cada um ter seu intraempreendedorismo, as outras pessoas também, das outras empresas serem intraempreendedoras, e todos assumirem risco dentro daquele momento, daquele projeto, e também as recompensas. Então, a liderança é de todos, o risco é de todos, e a recompensa também é de todo mundo. Dentro, principalmente, dessa parte de buscar, inovar e criar. E aí pergunto, professora, qual é a diferença, então, entre empreendedorismo e intraempreendedorismo? É porque o empreendedor, basicamente, a pessoa vê como aquela pessoa que assume riscos e que vai abrir seu negócio. E por abrir o negócio, geralmente uma das linhas desse conceito, ela vai assumir os riscos sozinha. Né? Então, se a empresa não der certo, ela mesma assumir os riscos, ela mesma vai assumir as punições, bem como a recompensa. No caso do intraempreendedor, isso vai além, né? Todos assumem o risco, todos assumem a questão da liderança, todos assumem a punição. Você tem alguma dúvida nesse item, Jéssica? Sim ou não? Porque não dá para ver Não, o chat. professora. Não, né? E aí, qual é o Não. perfil? Ótimo, ótimo, ótimo. Ouvi agora. Obrigada. Qual é o perfil desse intraempreendedor? É aquela pessoa que vai executar os projetos propostos pelos seus superiores, né? Oferece sugestões e oportunidades junto com os colegas. Então, veja que as decisões elas são tomadas de forma conjunta. São pessoas que são inteligentes e racionais para assumir riscos e desafios, então são pessoas altamente proativas, criativas e comprometidas. Isso aqui é uma característica também muito importante no intraempreendedor. Elas gostam de trabalhar em equipes para poder desenvolver sempre projetos dentro da empresa de forma cotidiana. Então, isso tem tudo a ver com o curso de TI, né? De tecnologia e de informação, com os cursos de informática, com os cursos de computação, porque são pessoas que vão estar buscando sempre desenvolver atividades criativas, inteligentes e racionais e comprometidas com aquilo que
estão fazendo, buscando sempre inovações como principais resultados. Além disso também, dessa questão de inovar, ela tem que trabalhar com os recursos que tem dentro da própria organização e também buscar sempre se capacitar junto com outros funcionários. Então, quando ela busca trabalhar em grupo, tem um certo de um espírito empreendedor, há uma troca constante entre os funcionários, para que isso ocasione da melhor forma possível, é bom que esse ambiente seja um ambiente pouco conflituoso, com clima organizacional favorável e com uma grande motivação. Errar faz parte do processo, errou, a gente busca transformar, aprende com esses erros, com o objetivo de minimizá-los, ou mesmo não fazer com que eles ocorram novamente, para que não iniba a criatividade. Porque muitas vezes, quando a gente erra, a gente fica assim, poxa, pô, eu criei aquilo, mas não deu certo, eu acho que da próxima vez não vai dar certo, e isso muitas vezes inibe nossa criatividade. Mas é isso, a gente aprende com nossos erros, e o aprender com os erros faz também com que tenhamos novas ideias com esses erros, e a partir daí possamos fazer as correções que sejam necessárias. Não era necessário, é importante não sermos comodistas nem conformistas. Ao trabalhar, é bom sempre trabalhar com recompensas e também punições, né? Porque vamos ter que correr riscos. Veja então que o perfil do intraempreendedor geralmente são pessoas que são contratadas por essa empresa, geralmente são os colaboradores. Vai trabalhar com pressão? Sim, mas é bom saber trabalhar com essas pressões, ter um coeficiente aí de inteligência emocional para poder se relacionar bem, tanto intra com você, como também fora, né? Com essas relações interpessoais. Então, você só pode dar para o outro aquilo que você tem. E ao fazer essa comunicação interpessoal, você busca sempre trabalhar um feedback que seja bastante direcionado, sempre alinhado com os objetivos da empresa. Então, assim, gerar resultado faz parte da empresa também, né? Então, a gente busca trabalhar sempre com planejamentos estratégicos para poder, através do planejamento estratégico, a gente poder prever o que vai acontecer no futuro e, a partir daí, a gente traçar visões, missões e princípios empresariais. A questão do princípio ela é muito importante, é algo ético, né? Sim, e aí a gente volta de novo para a questão do empreendedorismo. Sai um pouco do que é intraempreendedorismo, né? E aí a gente vai um pouco para o empreendedorismo, mas tanto o empreendedorismo como o intraempreendedorismo, a gente tem que focar nesses 4 componentes que eu vou trabalhar aqui com vocês, certo? O primeiro é processo, o segundo é criação de valor, né? O que seria processo? O processo, você não pode abrir uma empresa, ou se começar a trabalhar, é sempre bom trabalhar em áreas que vocês conheçam. Nunca abrir um negócio em áreas que vocês, na realidade, não conheçam, né? Ou que tiveram uma certa experiência. Ou que tenham pessoas competentes que possam trabalhar em conjunto com vocês e que vocês possam agregar e que possam aprender também conjuntamente. Principalmente no caso do empreendedorismo. Então, o primeiro item é processos, e aí, por saber conhecer, trabalhar em equipe, etc. e tal, vocês vão buscar a gerência desse processo da melhor forma possível e atendendo sempre aquele contexto organizacional da empresa. A criação de valor, muitas vezes a empresa ela não tem uma marca que vale grandes ou um grande valor financeiro, não tem um produto, tipo uma camisa conhecida, mas muitas marcas trabalham isso para poder criar valor, ou seja, o algo a mais dentro dessa marca. E gera isso para o mercado, porque muitas vezes algumas pessoas compram a camisa, por exemplo, da lagostinha, né, do lagostinha, não, do caranguejo, do crocodilozinho, né, porque é uma marca
que gerou valor, que conseguiu construir isso junto ao seu mercado, ao seu público-alvo, e as pessoas acreditam que comprando isso, o principal valor que vai ser gerado é o de status, por exemplo. Então, seria uma forma dessa importante, né, para as empresas gerarem valor em relação aos seus produtos e aos seus serviços. Por exemplo, aqui, com as dificuldades que estamos tendo, etc. e tal, algumas pessoas, né, estão criando valor em um determinado produto, que era só um ferro de passar roupa, e a partir daí utilizou esse ferro devido ao gás estar caro, né, para poder fritar, por exemplo, salsicha, né, uma forma de criatividade de gerar valor. Jéssica, você tem algum comentário para fazer? Não, professora. Professora, a gente já deu isso no início da aula do ano passado. Foi no início da aula do ano passado, exatamente. Que a gente não terminou, lembra? Lembro. Exatamente. A gente começou, mas a gente não terminou, não. Uma outra forma também é a criatividade das pessoas, por exemplo, para usar um carrinho, né, de supermercado para fazer churrasco. Obviamente, depois o carrinho não vai servir para nada, mas muitas vezes é uma forma de você improvisar, né, e aprender com isso, até usar a imaginação e a criatividade para criar novas formas. Aqui é uma marca que está fazendo imitação do Bob's, né? Imitação do Bob's, que é uma franquia antiga, de 1952. E a partir daqui, eles fizeram tipo uma imitação, que é o Bob's, também que entrega fast food. É uma forma de criatividade. Aqui outra forma, né? O dono do estabelecimento, ele pintou do lado externo para chamar a atenção do seu público, dizendo, fazendo uma brincadeira, né, e fazendo um trocadilho de palavras, que aqui dentro só pinga, né? Bar chove lá fora, o bar, a única coisa que chove, inclusive tem umas nuvenzinhas aqui feias para chover, né? Chove lá fora, mas aqui dentro somente pinga, fazendo um trocadilho aí com bar e com a questão da bebida. Aqui alguns colchões que estavam sendo vendidos, né? Para mostrar o espaço que cabe uma pessoa grande, dá para guardar bastante coisa no baú, embaixo da cama. Aí, o vendedor, provavelmente o vendedor, dá para esconder até o Ricardão aqui dentro. Então, é uma forma de vender o produto, de mostrar a utilidade desse produto, de criar valor, mostrando que esse produto aí é um produto prático, confortável e que consegue guardar muita coisa, porque hoje os quartos estão cada vez mais pequenos e muitas vezes não tem condições de fazer armários embutidos, etc. e tal, então é uma forma de você poder guardar uma grande quantidade de coisas aqui dentro. Aqui, né, é mostrando dentro o nome de um bar. Estou no trabalho, então você liga para a pessoa, não, estou aqui, estou no trabalho, etc. E tal, então faz um trocadilho, né, com isso. Pronto. Então ali foi o componente de você compreender bem o seu processo, como aquele do cara do bar, e associar isso a um valor em relação ao seu produto ou ao seu serviço. O terceiro componente são os recursos que o empreendedor ele vai utilizar dentro da sua empresa. Então, como recurso, nós temos a parte financeira, o próprio recurso humano, as pessoas, todos os procedimentos que vão ser utilizados, a questão tecnológica, materiais que vão ser usados, estrutura, entre outras coisas. Então, o empreendedor ou o intraempreendedor, quando ele observa a sua empresa, que monta a estrutura, vê toda a sua parte organizacional, ele tem que entender muito bem dos recursos principais da sua empresa. Agora, em pandemia, um dos principais recursos é a tecnologia associada à criatividade para poder atender o público-alvo. Então, aqui, por exemplo, é um micro pequeno empreendedor que não tem tantos recursos, então ele é uma empresa, uma borracharia. Hoje os carros não tem mais câmera, né? Mas ele fez um trocadilho aqui com a câmera, né?
de filmagem, a câmera filmadora, com um pneu de câmera de ar. E aí ele pendura o pneu aqui para chamar atenção, criar valor, ser criativo e utilizar os poucos recursos que ele tem. Sorria para a câmera. Então, na realidade, é uma forma de trabalhar isso. Aqui, no calor do Nordeste, né, como nós estamos aqui, as pessoas utilizam geralmente uma caixa de água como piscina para pôr sua roupa de banho e serve como um tipo de forma de amenizar o calor diante do calor da temperatura alta do Nordeste. Algumas pessoas colocam até gelo para poder banhar-se dentro dessa caixa, né? Aqui o repórter fazendo a reportagem em relação a isso. Aqui é utilizando os poucos recursos que se tem. Muitos dos apartamentos, das moradias são pequenas. Aí é feito pequenas gambiarras, como esse guarda-chuva, que apesar de ser uma gambiarra, eu também chamo de uma arte, né? Porque é uma criatividade. E a pessoa colocou aqui o guarda-chuva e várias roupas para poder secar, podendo assim utilizando assim o pouco espaço que tem. O ser humano, ele tem uma grande criatividade. Aqui, para fazer uma grade, é uma questão também de sustentabilidade, uma grade para botar na janela, utilizou uma cama velha, né? Na verdade, o brasileiro devia ser estudado pela NASA. Por quê, Jéssica? É cada uma que eu vejo. É mesmo, né? Então, ele está usando aqui uma cama, né, velha, para poder usar de grade. É o recurso que tem, então a gente faz aquilo que pode, né? E o último componente do empreendedor e do intraempreendedor são as oportunidades que a pessoa observa. Por exemplo, aquela cama também não deixa de ser uma oportunidade. Em vez de você jogar a cama fora, você utiliza como grade, né? Para a partir daí você fazer a segurança da sua casa, né? É uma forma. Então, o empreendedor ele usa muito, né? A sua criatividade, a sua capacidade humana e Na comportamental. verdade, a maioria das coisas hoje, professora, é reutilizável. Eu mesmo tenho as latas de leite de lis. Eu guardei desde dezembro já pra cá, eu tenho 15 latas. E 15 essas latas de latas quê? Perdão que eu não ouvi. Deixa eu voltar aí para conversar com você. Deixa eu descartar aqui, porque senão eu não te vejo e aí fica difícil. Diga, Jéssica. Pode falar das latas. Estou só de ouvido. a internet caiu, peraí. Certo. De fórmula de lis. Ok, agora Eu eu que não guardei ouvi. 15 e essas casas eu vou. Pode Professora, falar. Estou ouvindo. Você guardou 15, o que não deu para ouvir, perdão. essas 15 latas de leite. Certo. E aí Eu você vou faz o que com utilizar ela? para fazer lembrancinhas. É muito legal. Hoje, Jéssica, a gente tem que utilizar tudo, devemos ser sustentáveis, né? E uma das áreas que se trabalha muito hoje é a área do empreendimento social, né? Justamente com esse objetivo. Deixa eu falar um pouco aqui do empreendimento social. Rapidinho, deixa eu só mudar aqui os slides, já que você falou isso. Porque a gente está passando por um período difícil. E hoje é importante a gente utilizar o pouco que se tem, né? E o pouco que se tem é justamente você, por exemplo, trabalhar dentro da agenda de 2030, que trabalha com as 17 ODS, né? Então, dentro dessas 17 ODS, que é voltada para o desenvolvimento sustentável, são organizações voltadas para o desenvolvimento sustentável, você busca sempre fazer a erradicação da pobreza, trabalhar com fome zero, com agricultura sustentável. Então, quando você pega uma lata dessa, que você não joga fora no ambiente, e você pode trabalhar, fazer artesanato, né? Você está fazendo um trabalho artesanato, está tendo um emprego, você está desempenhando uma atividade
faz aí um trabalho decente e pode promover um desenvolvimento econômico, e você também faz aí um consumo dessa produção sustentável, entendeu, Jéssica? Então, eu acho isso muito interessante. E quando a gente trabalha isso aqui, é algo que muitas vezes as pessoas deixam de lado desses objetivos globais. E hoje as populações estão precisando disso, né? Então, se você tem ali uma população sem água, nesse período de pandemia, água potável, saneamento, aí você coloca lá uma pia, ou leva um carro-pipa para que essas pessoas, nesse período de pandemia, elas possam ter o mínimo, pelo menos lavar a mão, faz uma parceria com a empresa privada para poder dar sabão para essas pessoas lavarem as mãos, ou mesmo a parte de álcool. Então, para fazer desinfeccionar a mão. Então, assim, isso é importante. Então, você, ao fazer isso, você também está trabalhando com algumas mudanças, né, globais, não colocando lixo na terra, ajudando. Então, eu vejo isso como algo muito importante. São das pequenas coisas, das pequenas perguntas que se faz no bairro. O que eu posso fazer para poder melhorar a minha situação a nível local? O que eu posso fazer para ter ideias criativas, mas que não sejam custosas, para melhorar o local que eu moro? Então, você aí já está recolhendo o quê? 15 latinhas que iriam para o lixo e que você aí já está trabalhando, né? Então, você ajuda as pessoas, ajuda o planeta. Você pode fazer futuramente parcerias, né? Para poder vender o seu artesanato, trabalhar melhor com a paz, prosperidade, buscando aí a sustentabilidade. Eu falei assim de uma forma bem rápida, mas para que as pessoas elas passem a ver isso de uma forma diferente, porque os nossos recursos estão diminuindo. E a pandemia hoje ela fez acelerar esse processo. Então, eu acho muito importante essas questões. Você tem alguma coisa a falar, Jéssica? Tenho não, professora, tenho não. Eu vou deixar mutada, professora, porque o marido também está tendo aula. Tá certo. Ele estuda o quê? Você faz o quê, não? Automação. Automação. Para automóveis, é? Automobilístico, né? Industrial. Industrial. Certo, tranquilo. Vamos seguir em frente, então. Pronto, então esse quarto item aqui corresponde, né, às oportunidades que a gente tem que ver. E diante de tudo que nós estamos passando, muitas vezes as pessoas roubam nossa casa, né? E a gente já perdeu todos os recursos que a gente tem, a gente busca oportunidades. Aí faz uma faixa dessa para o ladrão pedindo para que devolva, mesmo sabendo que é algo difícil. Então, por exemplo, aqui, ó, ele colocou ainda faixa: senhor ladrão, solicito que após furtar-me de novo, ofereça o produto a mim mesmo. Comprar de novo no mercado legal custa muito caro. E sei que o senhor vende baratinho. Prometo sigilo absoluto, pois não desejo ser preso por receptação de produtos furtados. Ou seja, isso aqui é um absurdo. Ele foi roubado e ainda ele corre o risco de comprar produtos receptados. Certo de sua compreensão, aguardo tratar aqui. Por favor, não roubar a faixa. Então, né, ele foi roubado e aí ele pede a compreensão, mesmo sabendo disso, está tentando buscar oportunidade. Com certeza, ele não foi furtado uma vez, já deve ter sido furtado outras vezes, e pede a compreensão do meliante, do bandido, para poder devolver as mercadorias. Aqui um outro exemplo também de uma barbearia, que chama Barbearia do Baiano, que deve estar fechada agora na pandemia, mas de uma rua movimentada, por exemplo, tem um lugarzinho aqui pequenininho, né, uma portinha, e ele colocou uma faixa para chamar a atenção dos clientes. Não olha para lá, não olha para lá. Então ele pede para apontar para cá. Olhou, né? KKKKK, venha cortar conosco o cabelo. Então é uma coisa interessante. Por que você está dando risada, Fabinho? Tá certo. É aula de empreendedorismo. Meu marido tá dando risada, Jéssica.
Eu estou dando uma aula séria e dando risada aqui do meu lado. Porque a pessoa ela foi criativa, né? Usou os recursos que tinha, uma faixa que você não vê que não é uma faixa muito grande, mas está numa avenida bem movimentada no meio. E aí ele coloca, não olha para lá. Aí a pessoa vai olhar. Aí aponta a seta direta para o pequeno negócio dele. Olhou, né? E ele coloca uma linguagem bem popular, típica mesmo de quem está digitando. E aí ele coloca kkkk, venha cortar conosco. Dornelas, ele fala justamente isso, né? Que o empreendedorismo corporativo nada mais é do que o processo pelo qual um indivíduo, um grupo ou vários indivíduos, eles podem se associar, fazendo aí parcerias, como eu mostrei naquele exemplo da ODS, 17 ODS, busca-se parceiros para poder, a partir daí, implementar a ideia, porque às vezes nós não somos donos de todos os conhecimentos, nós não somos realmente donos de todos os conhecimentos, e aí a gente busca aprender com novas pessoas, novas empresas, novos parceiros, criando assim uma forma de nós estarmos sempre renovando ou inovando dentro desse contexto, né? Então, a questão de renovar, ela é constante. Já inovar é mais difícil, mas a gente inova, alguém sempre nos imita e a gente renova aquilo que foi feito. Ou então, nós podemos também fazer um benchmark a partir daquilo que nós observamos, dos nossos concorrentes, dos nossos competidores, né? E a partir daí adequar isso à nossa realidade. Então, esses empreendedores corporativos são indivíduos, são grupos que eles podem agir independentemente ou mesmo através de um sistema corporativo que a partir daí vão criar novas organizações que buscam sempre essa renovação constante dentro do ambiente em que a empresa ela faz parte. Aqui a gente tem uma construção, né, que de um lado tem duas igrejas e no meio tem um botecozinho. A igreja do lado é a igreja Deus é Amor. A igreja do outro lado é a igreja Universal. Aí o empreendimento do meio chegou depois e aí ele fez um trocadilho com os dois. Deus é amor, mas a cachaça é universal. Então, ele aproveitou o slogan, com certeza as igrejas não devem ter gostado. Mas pare de mexer no celular, filha. Aí. As igrejas não devem ter gostado, mas foi uma forma de ele poder divulgar o negócio dele, né? Com dois vizinhos ali religiosos. Aqui a pessoa foi muito criativa, mas eu não teria coragem nunca de comer esse prato, né? Esse prato é para quem gosta de pizza, gosta de frango calabresa e tem uma parte doce. E ele é servido com um vinho. Eu acho que é um vinho. E aí, quem não gosta de doce come a pizza, que é uma massa. Quem não gosta da pizza come o frango. E assim sucessivamente. É um vinho para poder acompanhar. Então, assim, é uma criatividade de um prato. Ainda tem umas laranjinhas na mesa para quem quiser comer uma frutinha. Aqui caiu, né? Caiu a letra A, que é uma placa de uma cidade. Que aí a pessoa pegou essa oportunidade para poder fazer. Então é isso. Inovar é algo que é constante, faz parte do dia a dia das corporações, do empreendedor e do intraempreendedor. Ele inova porque busca mudanças de forma constante para criar algo novo ou algo que vai ser transformado. Hoje é difícil criar algo totalmente novo. E dessa forma, ao criar novo, ela vende o serviço. Você vê que muitas empresas, é tão difícil criar algo novo, que algumas empresas, elas aperfeiçoam esse produto, dizem que é algo novo. Você vê lá a propaganda do Omo, por exemplo, que coloca Omo com um novo produto, e acrescenta mais um ingrediente dentro da fórmula, e aí passa a vender esse produto
para as pessoas, né, como algo novo. Alguns teóricos, eles falam que algo novo é algo totalmente novo, ainda que não foi inventado, e outros relatam não, que é difícil você criar algo novo. Então, a gente tem que estar sempre aperfeiçoando aquilo que foi criado. Então, hoje é difícil você criar, que é o que eu acredito, que é algo totalmente novo, e sim algo que vem, que está sendo totalmente aperfeiçoado, mas esse olhar de empreender, ele tem que buscar a questão da sustentabilidade, ser sustentável, porque a gente tem que observar o futuro. Os recursos, eles estão cada vez mais diminuindo no nosso planeta, e a gente tem que gerenciar toda essa parte empreendedora com uma parte ética muito forte, porque a questão ética ela é importante, então não se pode gerir a empresa com aquela filosofia de que vale tudo, né? E que os fins justificam os meios. Hoje a gente está no momento em que a gente tem que olhar para os nossos de uma forma sustentável e observar o ambiente que faz parte também de forma sustentável para criar empresas cada vez mais conscientes do seu papel junto com o cidadão e junto também com a comunidade que nós estamos vivendo. Esse eu acredito que é o modelo que vai trazer resultados. Aquele modelo de que vale tudo é um modelo que está fadado ao insucesso. Então, é isso. Deixa eu parar aqui hoje, né? Você tem alguma coisa a dizer, Jéssica? Tenho não, professora. Bem, eu acredito que eu vou ficar aqui por hoje para também não correr muito. Eu achei que hoje o Carlos estaria aqui com você. Mas, assim, tá dentro também do nosso horário, já são quase 9h30, 21h28. Né? E aí a gente vai trabalhando isso. Veja com o Carlos que produto ou serviço vocês gostariam de fazer. Se vocês gostariam de fazer algo mais sustentável dentro disso que a gente está trabalhando. Oh, a nossa aluna, a nossa segunda aluna pequenininha, aí, de bico, biquinho rosa. Então, dentro disso que nós estamos trabalhando, e aí na próxima aula eu começo com essa parte mais de o que se espera, né, de uma empresa hoje em dia, no século XXI. Tá certo assim? Pode sim, professora. Pronto. E avise a Carlos para fazer o nosso glossário. Deixa eu interromper aqui a gravação.